Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar sobre o filme Bright, que estreou na Netflix há alguns dias, e ele trabalha um conceito bem interessante sobre uma sociedade atual que, na verdade, teve um passado mais ou menos como uma sociedade do Senhor dos Anéis, que evoluiu para os dias de hoje com orcs, com elfos, com anões, com fadas, vivendo em conjunto, vivendo em comunidade, e a gente vê como isso aconteceu. E o filme tem alguns pontos bem positivos e alguns pontos bem negativos, e eu vou falar um pouquinho sobre ele hoje. Então vamos lá. Porções atingiu um edifício. Entre os feridos estão os policiais Ward e Jacob. As investigações apontam o envolvimento de gangues de orcs, elfos e humanos que disputavam a posse de um artefato de alto poder de destruição. O filme tenta não ser tão específico, mas é descarado que ele foi inspirado no Senhor dos Anéis, que o conceito do filme foi justamente esse, pegar o mundo do Senhor dos Anéis e avançar cerca de 2000 anos. Eles até se referem a um Senhor das Trevas, que existiu 2000 anos antes, que tem algumas pessoas querendo fazer ele ressurgir. Esse é o catalisador do filme. Mas uma coisa eu não gostei muito, eu não gostei do tratamento que eles deram para essa sociedade. Eles fazem muitas referências ao mundo nosso atual, ou seja, a sociedade não é uma sociedade alternativa, que evoluiu de forma alternativa, é quase uma sociedade do Twilight Zone, que simplesmente existem orcs e elfos na sociedade atual. Eles fazem referências a Shrek, os carros são iguaizinhos, os prédios são iguaizinhos. Eu tô vendo inclusive a 4ª temporada de Black Mirror e cada episódio eles conseguem inserir coisas diferentes. A gente sente que cada episódio é uma terra alternativa diferente, é um futuro alternativo, e eu acho que faltou muito disso. Eu acho que eles tinham que ter dado um tratamento um pouquinho melhor para a sociedade, e eles na verdade acabaram substituindo os orcs e os elfos e criaram uma dinâmica muito parecida com vários outros filmes que a gente já viu antes. Um filme que, por incrível que pareça, é muito parecido com Bright é o filme Zootopia. Eu fiquei impressionado quantas semelhanças entre os filmes existem, e eu acho que Zootopia tratou os temas de preconceito, tratou os temas de divisão social até de uma forma melhor do que o filme Bright. Tem até uma cena muito específica, extremamente específica mesmo, de duas coisas que acontecem exatamente igual, envolvendo o vilão, um mafioso. Quem já viu os dois filmes vai saber do que eu tô falando, se não, pode me perguntar nos comentários que eu respondo pra vocês. Eu não vou falar aqui, obviamente, porque é um spoiler. Então esse eu achei o ponto fraco do filme, ele ter trazido uma premissa muito legal, mas a sociedade e o mundo que eles criaram não refletir tão bem essa premissa tão rica que poderia ser tão bem explorada. A gente vê uma sociedade normal, os orcs estão vivendo em guetos, parece os filmes de policial que vão para os guetos, etc. Só que em vez de ser as comunidades mais carentes dos Estados Unidos, são os orcs que estão vivendo em situações piores. E a gente vê que os humanos se uniram, entre aspas, contra os orcs, a humanidade está mais unida, mas mesmo assim ainda continua existindo a divisão. Os latinos têm os bairros deles, etc. E a gente vê que essa divisão só adicionou, na verdade, duas novas figuras, os orcs e os elfos. A gente vê os elfos vivendo como milionários, os elfos explorando todo o sistema e os orcs vivendo na classe mais baixa da sociedade, o que até cria uma dinâmica legal. Eu fiquei animado por uma possível sequência, mas o que sustenta o filme não é nem a mitologia das brigas de classes e nem essa mitologia da Terra-média, que eles tentam criar uma mitologia parecida com a do Senhor dos Anéis. O que sustenta o filme é a dupla de protagonistas, Will Smith e Joel Edgerton. Os dois estão muito bem no filme. O Will Smith é completamente confortável fazendo o papel de policial, é um dos papéis que eu acredito que ele mais tenha feito na carreira. Ele faz realmente muito bem o papel do policial coxinha, o policial correto, e todas as cenas entre os dois discutindo são bem melhores do que as cenas em que o filme tenta ser um grande blockbuster. Esse filme foi anunciado como o primeiro grande blockbuster da Netflix, que a Netflix ia tentar entrar com o pé na porta nesse mundo de filmes mais épicos. E como eu falei, eles não conseguiram reproduzir tão bem essa parte épica do filme, mas as partes envolvendo a dupla de policiais é muito boa. É bem previsível em alguns momentos, e a coadjuvante que acompanha os dois eu achei péssima, foi uma adição terrível no filme. É uma elfa que acompanha os dois praticamente no filme inteiro, ela fica quase o filme todo sem falar. Ela fica quase o filme todo fazendo as mesmas expressões faciais, as mesmas expressões assustadas com tudo que ela tá vendo. Parece que ela é uma elfa que nunca saiu na rua, que nunca teve uma vida, ela tá descobrindo tudo. Eu não gostei muito da inserção dela como personagem. E tem uma cena envolvendo a dupla e outros policiais que também me lembrou muito o filme Zootopia. Eu sou um grande fã de fantasia, eu adoro O Senhor dos Anéis, eu gosto de vários outros filmes que trabalham com conceitos desse tipo, de universos diferentes, coisas alternativas, e eu acho que esse filme tem muito potencial para criar sequências bem legais
se a Netflix aumentar o orçamento, se a Netflix for para outros lugares que talvez a gente veja um pouquinho mais de uma sociedade diferente e não só a Terra exatamente como a gente tem hoje, só com orcs no meio ali nos guetos e com elfos vivendo como milionários. A trama principal envolve 3 varinhas, eles acabaram focando o primeiro filme em uma varinha só, eu não sei se eles pretendem fazer uma trilogia, cada filme focando numa varinha diferente. O que seria interessante, eu achei que remeteu bastante aos anéis, que são itens extremamente poderosos no universo do Senhor dos Anéis e que fazem toda a história se mover para frente. Eles substituíram os anéis pelas varinhas que aparentemente os elfos usam, ou os Brights são as pessoas capazes de segurar a varinha sem explodir. Esse é um conceito interessante também que esse filme apresentou, que eu não tinha visto antes. Você só pode descobrir se você é um Bright ou não se você segurar a varinha e não morrer, e não explodir e matar um monte de gente ao seu redor. Então é bem interessante porque a gente vê que para chegar até um Bright, várias pessoas tiveram que morrer. A maquiagem dos orcs eu achei bem legal também, eu vi várias pessoas reclamando na internet que a maquiagem estava ruim, mas eu acho que é porque as pessoas estão tão acostumadas a ver personagens desse tipo feitos em CGI, como Avatar, como a própria trilogia dos Hobbits, mas eu acho que a maquiagem nesse filme funcionou muito bem, me lembrou alguns orcs do Senhor dos Anéis, não todos, porque eles têm uma coloração diferente, eles são mais azulados, mais acinzentados, enquanto os orcs do Senhor dos Anéis têm a pele mais escura, mas claramente eles são meio inspirados no design que o Peter Jackson fez na Terra-média nos filmes do Senhor dos Anéis. Eu particularmente não gostei nem um pouco dos elfos, nenhum elfo que aparece no filme foi muito atrativo, nenhum deles tem uma história legal. A gente vê alguns elfos da polícia, a gente vê alguns elfos do mal, alguns vilões elfos. A relação entre os orcs e os humanos eu achei até interessante, apesar de, como eu já falei, ser bem derivativa de outros filmes que exploram esse tipo de conceito, mas os elfos ficaram como coadjuvantes, sem muita importância no filme, e todos os momentos que eles apareciam não eram tão legais quanto é de se esperar. Mas mesmo assim, por trazer um conceito bem original, por trazer atuações bem sólidas do elenco principal, Will Smith, como sempre, está muito bem, é um papel, como eu já falei, que ele é bem confortável. O roteiro é relativamente criativo, é um roteiro do Max Landis, eu acho que ele puxou muitas coisas de outros filmes, eu acho que ele puxou muitas coisas da mitologia do Senhor dos Anéis e muitas coisas de filmes como Zootopia e fez uma mescla que funciona em alguns momentos, que não funciona em outros, acaba patinando um pouquinho no meio do caminho. O começo eu achei bem legal e o final eu também achei interessante, mas no meio tem uma parte que patina, que fica muito derivativo de filmes de policial, parece que eles deixam de lado completamente a mitologia e vira quase que um filme de perseguição, mas no final das contas eu achei um filme que me deixou bem animado para possíveis sequências e para tudo que o Netflix pode fazer no futuro. Então por isso eu dou para Bright 3 estrelas. É o seguinte, a Netflix me contratou para fazer a campanha do filme, eu fiz alguns vídeos, Bright estreou, é um sucesso e foi isso. Nenhum spoiler, nada, niente, nothing. Bom galera, vocês já assistiram Bright na Netflix? Depois de alguns filmes de comédia péssimos, eu acho que esse é um dos melhores filmes originais da Netflix que saiu em 2017. Eu recomendo bastante para quem ainda não assistiu. Se você ainda não assistiu Zootopia também, eu recomendo bastante. Se você puder ver até os dois, um e depois o outro, ou um num dia, o outro no outro, eu acho que é bem interessante, porque você pode ver como que filmes de outros gêneros, feitos de formas completamente diferentes, em tempos diferentes, podem ter tantas semelhanças temáticas quanto esses dois filmes. Então galera, como sempre, não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho que me ajuda bastante. Valeu e nos vemos em breve!